estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O assunto do programa de hoje, vamos falar do uso das APPs em áreas urbanas consolidadas próximos aos cursos d'água. E para a gente debater tudo sobre esse assunto, estamos recebendo o vereador Domingos Zancanaro do PP. Obrigado, vereador, pela sua presença. Agradecemos. E também o doutor Giovanni Amboni, ele que é engenheiro agrônomo e conhece bem desse assunto. Obrigado também pela sua presença. Okay. Vereador, da onde surgiu a ideia de trazer esse tema para o programa, que parece que o senhor já está encaminhando também para se tornar um projeto de lei aqui na casa, né? Bem, Nocete, esse é um assunto bastante polêmico, né? E aqui em Florianópolis nós temos aí cerca de 25 mil imóveis que são afetados por essa questão. E lá em Jaraguá do Sul, eu tive lá por um período de 3 anos, fazendo um trabalho lá como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Inovação, e lá foi implantado um projeto de lei nesse sentido, junto com o Ministério Público, onde é uma iniciativa bastante louvável, onde está se redimindo bastante questões jurídicas, né, dando uma segurança jurídica para as famílias, porque envolve uma questão social, questão econômica e principalmente ambiental. Para tu imaginar, esse assunto ele tem cerca de 8 legislações que permeiam sobre este assunto. Nós temos uma legislação federal, iniciou em 1934, através de um decreto que regulamentava as questões das águas, né? E esse decreto, ele na época, ele criou já as áreas da APP, o afastamento dos 33 metros de área de marinha, mas ele não estipulou o distanciamento das áreas de uso de APP com relação às margens de curso d'água. Depois, em 1965, veio o Código Florestal, uma lei 4.771, de 65, aonde no artigo 4º ele se refere a esses afastamentos dependendo da extensão da margem do rio, né? Conforme quanto maior o distanciamento de áreas de APP, de domínio de APP. E isto não deixou claro se isso valia para as áreas urbanas, deixou claro que valia para as áreas rurais. E isso teve uma grande debate e depois, em 2012, teve uma alteração nesta lei, nesse Código Florestal, que agora é a 12.651 de 2012, e neste projeto, lá envolve sim as áreas urbanas também. Também não foi mudado esses distanciamentos, mas lá se cria as áreas urbanas consolidadas, que isso já foi tratado numa resolução do CONAMA 369 de 2006, onde previa o uso de APP, principalmente para áreas de interesse social, né, para regularização fundiária. E depois, na Lei 11.977 de 2009, do Minha Casa Minha Vida, ali ficou mais claro para você fazer a regularização fundiária dessas áreas ocupadas de APP. E também tem uma lei que alterou essa 11.977, que é a Lei 13.465 de 2017, uma lei federal, que ela dispõe sobre essa questão da regularização fundiária, tanto rural como urbana. Então ali tem uma diretriz mais clara. E temos a lei estadual do Código Florestal de 14.675 de 2009, onde no seu artigo 122 ela dá essa possibilidade, né, de fazer a regularização das áreas de APP, de uso de APP. Então, em cima disso, a gente vem aqui na Câmara de Vereadores trazer um projeto de lei, apresentamos já esse projeto de lei. Claro que ele vai passar por discussões, audiências, vamos ter que envolver o Ministério Público, o Executivo Municipal, né, uma lei bastante complexa e que pode dar um arcabouço para dar uma segurança jurídica para as famílias que estão vivenciando isso, né? Hoje a gente tem diversas ações demolitórias, né, de algumas áreas. Então, e muitos processos na justiça também, né? Muitos. Então, isso abre-se uma possibilidade, né, de a gente fazer um trabalho onde dê essa segurança jurídica, garanta a qualidade ambiental,
nessas ocupações e você possa melhorar a fiscalização, você possa ter um cadastro mais efetivo dessas áreas ocupadas, né, e também fazer mitigações com relação a esse uso. Giovanni, a gente viu ali, pela explicação que foi dada pelo vereador, de que são leis muito antigas, que foram sendo alteradas e modificadas conforme também a passagem dos anos, pela própria modificação, né, do município e principalmente aqui da nossa região, da capital de Santa Catarina. Nós temos a nossa grande maioria numa ilha, um pedaço do continente, e dentro dessa ilha nós temos muitos cursos d'água. Quais são os tipos de benefícios que Florianópolis pode passar a ter caso uma lei como essa que o vereador está querendo trazer para casa seja aprovada em Florianópolis? Eu acredito que essa lei, ela acima de tudo, ela tem o aspecto legal na sua essência, né? Ela advém do Código Florestal, que a gente sabe, o Código Florestal ele existe desde 65 e com ele a gente tinha que afastar, né, gradualmente, de acordo com a largura do rio, uma margem maior para que a gente pudesse utilizar tanto na agricultura quanto na área urbana. Sempre existiu muita dificuldade do entendimento do que é o urbano e o que é o rural, né? Em 2010, 2011, o próprio Ministério Público Estadual contratou, junto à universidade, um programa que a gente participou para que a gente pudesse definir para o Ministério Público uma forma de afastamento utilizando o modelo socioeconômico-ambiental e sustentável, né? E agora, o que acontece? Em 2012, essa lei, que é o Código Florestal, ela está nos dizendo que nós, dentro da área urbana consolidada, nós temos uma possibilidade legal, não no meio rural, mas no meio urbano, de fazer com que aqueles que já estejam dentro dessa área consolidada, de repente, conseguir se manter nessa área, afastar um pouquinho, recuar um pouco. O que é o recuo? Legalmente, um curso d'água de até 10 metros se afasta 30, né? Então, há de se comprovar o que é uma área urbana consolidada para que se possa dizer o seguinte: você está a 15 metros de uma APL ou de um rio, que é uma APP, e você pode ficar nesses 15 metros. Mas nesse critério legal que o Código Florestal ele te imputa, ele coloca então uma observação para que a gente possa entrar em outra lei, que é um ordenamento fundiário, e estabelecer um estudo que leve em conta o quê? Ainda a preservação da mata ciliar que existe naquele rio, se o rio ele é formado uma formação argilosa ou arenosa, se nós temos a erodibilidade, se isso vai causar alguma suscetibilidade ambiental ou não. Então, dentro de critérios técnicos, o Código Florestal coloca para o ordenamento fundiário uma possibilidade da gente definir o que está consolidado e assim afastar mais ou menos, e parece que existe até uma taxa de cobrança nesses casos, né, vereador? E não colocando também todo mundo numa vala comum, Isso. que tem esse problema ou que está passando por esse problema jurídico de estar próximo a esses cursos d'água. O senhor lá em Jaraguá do Sul, quando o senhor foi secretário lá, vocês chegaram a aprovar essa lei? O senhor chegou a colocar no papel? Esta lei ela já vem sendo trabalhada lá em Jaraguá desde 2015. Né, e ela hoje já se tornou uma lei municipal e a partir de agora a gente colocou isso em prática, junto com o Ministério Público. Então, ela tem toda uma metodologia, né, para ser aplicada e essa metodologia tem que ser feita a campo. Né? Então, vou pegar aqui um exemplo, Nossetti, né? Então, você vai quadra a quadra, você vai fazer um estaqueamento de 5 em 5 metros entre o rio e a área da APP. Ou se tiver uma edificação, você vai pegar, por exemplo, no beiral dessa edificação, vai colocar uma estaca. Então, de 5 em 5 metros, você vai ter uma nova margem, porque você vai pegar uma média ou uma mediana, através de uma metodologia estatística de Peterson, né, que é uma metodologia empregada aí no meio estatístico para você fazer esse tipo de cálculo. Então, em cima disso, você vai traçar em cada quadra qual é o afastamento mediano que se tem. Então, se vamos supor que a ocupação que se teve numa determinada área seja de 14 metros de distanciamento do rio, ou 15 metros, vamos supor. Então, esta nova linha, nesta quadra, você vai dar como consolidada. Então, o afastamento ali não vai ser mais os 30 metros, vai ser 15 metros.
Mas aquele indivíduo que ocupou dentro desses 15, ele vai ter um cálculo daquela área que ele está ocupando, da sua edificação, e ele vai pagar uma taxa. Então tem um cálculo todo, né, para você chegar nesse valor, né, vai depender da localização, do que ele construiu também, o quanto vale ali o IPTU, então dentro do área, valor, valor predial, né, daquela área. Então tem uma série de questões que vai influenciar nessa taxa. Em cima disso, você vai entrar com um processo dentro do Executivo Municipal, vai ter uma comissão, a lei já prevê isso, vai ter uma comissão que vai analisar esse processo. Se tiver ok, ele vai encaminhar para o Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Conselho do Meio Ambiente também tem que aprovar essa questão. Mas, paralelo a isso, antes de encaminhar para o Conselho, esta comissão vai ter que notificar o Ministério Público com uns 20 dias de antecedência. O Ministério Público também vai poder analisar isso. E antes de dar para o indivíduo, ó, tá tudo ok, o Ministério Público vai ter que homologar isso, daí sim o município vai lançar essa taxa. Essa taxa vai ser recolhida a um fundo municipal do meio ambiente e esse recurso vai ser empregado ou na educação ambiental, ou na fiscalização, ou na mitigação de casos de áreas degradáveis para que você possa melhorar a condição ambiental. Então, aí vai ter o ganho ambiental para o munícipe, né, compensando aquele uso daquela área e dando a regularidade para aquele imóvel, onde ele vai ter a segurança jurídica, né, a partir dali, as ações de monitórios, enfim, isso tudo será sanado, né? Então não terá mais esse embate jurídico, né, que hoje se tem nessas questões ambientais. Giovanni, o grande problema hoje dessas situações, entre aspas, irregulares, que foram judicializadas dentro desse processo, o grande problema é a falta de fiscalização? Eu acho que o município ganhou muito hoje com a fiscalização mais eficiente. Nós temos um maior número de fiscais dentro da ilha, há uma integração maior entre o poder público, entre o Ministério Público. Eu acho que hoje em dia a fiscalização ela é mais atuante, né? O que ocorre é que até se retomarmos um pouquinho a lei, ela mostra que muitas pessoas que entram na ilha não têm uma condição muito adequada de se instalar, vamos dizer assim, no local mais apropriado e muitas vezes, nem sempre todos, mas ocupam áreas de preservação. Eu gosto muito de falar, e a gente vem discutindo isso com o vereador, na década de 30, 40, 50, 60, me corrija se eu estiver errado, nós tínhamos 2.800 e poucos engenhos de farinha na ilha. Então imagina, nós tínhamos os topos de morro, porque geralmente se plantava mandioca no topo de morro, se a gente botar em média 1 hectare para cada engenho, a gente teria 2.800 e poucos hectares. Isso dá em torno de 15 parques manguezal do Itacorubi. Isso dá em torno de 6% dos 451 quilômetros quadrados que a ilha tem. Ou seja, ao longo do tempo, nós sabemos que a ilha tinha, na década, há 10 anos atrás, 15, 42% de área de preservação permanente. E nós tínhamos 6% dela, na década de 40, 50, ocupada com engenhos. Por quê? Não era um engenho que ocupava a área, mas sim a plantação, né? Então nós tivemos um processo de regeneração natural da ilha. E a gente fala isso, que é importante, porque hoje a gente vive numa ilha que a gente sempre mete o pitaco, né? Pô, Florianópolis é fantástico, porque todos têm interesse em conviver, em viver melhor, em ter um ambiente ecologicamente sustentável, mas esse projeto, ele vai fazer com que a gente consiga organizar algo legal. Por quê? Porque a sociedade ela não pode ficar só à mercê do meio ambiente. É importante que se estabeleça o social, o econômico e o ambiental para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então é isso que a gente acredita e é nisso que a gente vem estudando. Todos os fatores trabalhando juntos, né? Isso mesmo. Que é o mais importante. Gostaria de fazer só um comentário. Eu acho que a tua questão ali no site, a tua pergunta, Florianópolis tem uma característica também do crescimento desordenado, né? Isso também levou a essas ocupações, mas se você pegar todo aquele retrospecto que eu fiz das legislações existentes federais, ela nunca deixou claro essa questão do meio urbano, né? Ela passou a ser claro depois de 2012. Então, antes, os municípios usaram 15 metros de afastamento porque teve uma lei em 79 que foi aprovada e que dava esse limite, né, de ocupação. E nos planos diretores passou a se observar 15 metros de distância.
Mas a lei federal, o Código Florestal falava em cursos da água de 10 metros de largura, você deixar 30, e aí agora passou a se cobrar isso. Então, houve um erro também de interpretação legislativa lá atrás e que acarretou agora num problema sério, né? E hoje em dia as pessoas estão sendo lesadas, mesmo fazendo uma ocupação, às vezes com autorização do Executivo Municipal. Então, isso levou a essa questão tão delicada hoje que a gente vive, né? Você tem aí cerca de 25 mil imóveis dentro de uma situação dessa. Não é fácil para a pessoa que é proprietário, né? Está sendo notificado pela Justiça ou pelo Ministério Público, enfim, pelos aqueles que competem também, ou até pela fiscalização da Floran, enfim. Então, eu acho que é uma questão muito delicada que a gente tem que aprimorar. Mas não no sentido de liberar o uso dessas áreas. Ou derrubar tudo não. Também. Então você tem que ter critério, tem questões aí de voos, né, de foto, que você pega imagens de satélite. Então, tudo isso vai fazer parte desse composto, dessa lei, para que a gente tenha, de fato, né, a época que foi ocupada, como é que foi ocupada. Então nós vamos fazer assim, no próximo bloco a gente vai trazer mais informações sobre como deve ser esse projeto de lei que já está sendo desenhado pelo próprio vereador, juntamente com a sua equipe do gabinete. A gente vai trazer essas informações para você no próximo bloco. E para você que está chegando agora, nós estamos no programa Sala de Visitas, aqui na TV Câmara de Florianópolis, e o assunto de hoje é o uso das APPs em áreas urbanas consolidadas próximos aos cursos d'água. Para você que não sabe o que é a APP, é a área de preservação permanente. Então a gente está falando sobre esse assunto que é muito importante. Está sendo elaborado um projeto de lei na casa, através do vereador Domingos Zancanaro, e a gente está também com o Dr. Giovanni Amboni, ele que é engenheiro agrônomo, para a gente tratar desse assunto. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta na sequência. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. O brasão de Florianópolis é um dos símbolos oficiais da cidade e foi adotado como a simbologia da Câmara Municipal de Florianópolis. O brasão é formado por um escudo português, lembrando a colonização açoriana. E sobre esse escudo há uma coroa mural de ouro para representar o valor e a responsabilidade de ser capital do estado. No centro do brasão está posicionado um escudete, que é a representação da nossa ilha de Santa Catarina. As datas que aparecem embaixo também têm significado marcante. 1726 é o ano da Constituição Oficial do município, inicialmente uma vila, e a instalação da primeira Câmara. Seguida pela data de 1823, ano em que a antiga vila foi elevada à categoria de cidade. Os tenentes, que é como são chamadas as figuras que suportam o escudo em cada lado, representam, à esquerda, o bandeirante Francisco Dias Velho, fundador da vila de Nossa Senhora do Desterro, antiga denominação de Floripa. E à direita está posicionado um oficial do Regimento Barriga Verde, vestindo o uniforme de gala do Exército Português. Os dois são considerados os guardiões da cidade no símbolo que representa o Legislativo de Santa Catarina, assim como a Câmara de Florianópolis tem que atuar sendo uma guardiã das leis do município em defesa da cidade. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que é debatido na nossa cidade. Até a próxima!
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sala de Visitas, aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Vocês nos acompanhando pelos canais 61.4 na TV digital aberta e também o canal 16 da NET na TV por assinatura compartilhado com a TVA. Já falamos bastante e vamos continuar falando sobre o uso das APPs em áreas urbanas consolidadas próximos aos cursos dos rios. Por que a gente escolheu esse tema? Porque o vereador Domingos Zancanaro está fazendo um projeto aqui na casa, está elaborando um projeto de lei que deve chegar ainda esse ano para ser discutido nas comissões e provavelmente ser levado a plenário para avaliação dos vereadores, para discutir um assunto que se tornou um problema de uma insegurança jurídica e que pode complicar ainda mais com o passar dos anos. E também recebendo o Giovanni Amboni, ele que é doutor nessa área, conhece bastante, ele que é engenheiro agrônomo e por isso a gente também chamou ele para fazer parte dessa discussão. Vereador, o seu projeto, eu tive sentado no seu gabinete uns dias antes da gravação do programa para que o senhor me explicasse um pouco. E a gente viu ali que esse projeto ele vai passar por vários trâmites, por vários passos depois de ser aprovado, mas eu digo ele para ser colocado em prática, ele vai passar por vários passos, não é uma coisa muito rápida, é um processo a médio e longo prazo, né? Ele tem toda uma metodologia para que ele possa ser aplicado, e essa metodologia ela prevê, primeiro tem que ter os mapas, né? Um mapa que identifique quais as áreas que são consolidadas, áreas urbanas, né, dentro do município de Florianópolis. Dentro dessas áreas, nós vamos ter que aplicar esta metodologia para ver quais dessas áreas pode ser aplicado a regularização dessas APPs. Então, a metodologia serve para isso. Então, vai ser reduzido, né, essa área consolidada, afetada por esse tema. Então, aí sim, você vai poder avançar na questão da lei, porque esses mapas serão anexos à lei, né? Então, a gente já conversou com o executivo se demonstrou interessado nesse tema em função da demanda que se tem judicial lá. E a outra questão é a que a gente está prevendo sempre, preservando as legislações federais e estaduais que versam sobre o tema, né? E no artigo 64 e 65 do Código Florestal nós temos a questão das REURBs, né? Então isso também está sendo observado dentro desse critério da metodologia. Então, e isso tudo vai passar por audiência pública, certamente, nós vamos ter que discutir junto com o Ministério Público, que é um órgão importante para que a gente possa observar a legalidade desse processo, né? Então, vai ser um processo bastante transparente para que a gente possa até melhorar a proposta que a gente está apresentando aí. Caso essa lei seja aprovada aqui em Florianópolis, na tua opinião, qual vai ser o processo mais difícil de se fazer dentro de todo esse aspecto aí, desse uso, né, das APPs nessas áreas? Eu acho que a pergunta é fantástica, porque não se aprova uma lei dessa, e está vindo pela Câmara esse projeto de lei, sem a participação das comunidades, sem a participação do Executivo Municipal, dos seus órgãos colegiados, a Floran, o IPUF, o SMDU, do Ministério Público, para que ele possa participar. Por quê? Porque tem que se ter transparência. Eu acredito que se o processo ele for bem consolidado, porque tecnicamente ele está bem embasado, já foi aplicado também em outros municípios, eu creio que a partir do momento que a gente pode perder um pouquinho mais de tempo na consolidação da discussão desse tema, porque ele é importante, eu acredito que a partir daí existe um treinamento que deve ser feito junto aos técnicos da própria prefeitura para que a gente possa aplicar, né? Hoje a prefeitura funciona através de um pró-cidadão que se aceita um processo digital dependendo dos quesitos e os indicadores que a gente coloca ali. Eu acredito que esse processo, caminhando da forma como está caminhando, a pessoa vai até o pró-cidadão, vai dizer que tem uma área consolidada, porque vai ser gerado um determinado mapa, né? Isso tudo carece de discussão, e esse processo vai para uma análise técnica, embasado tecnicamente na legislação, e assim aprovado ou não, né? Se tiver em desacordo com alguns critérios. É importante que se diga que isso não vale para toda a área. Existem áreas que são sensíveis, existem áreas que não são
que não é permitido que se faça isso, ou pela drenagem, ou por outro fator. Área de risco. Área de risco. Então, isso tem que ser muito bem embasado tecnicamente e, por isso, a consolidação de um mapa que defina essa área. Esse projeto de lei, ele implica em uma coisa dentro do plano diretor do município? Com certeza, ele terá que ter essa análise, né, também dentro do plano diretor, dentro do zoneamento, né, então tudo isso é um arcabouço, né, que vai estar dentro desse contexto desse projeto. Existe uma dúvida, de repente, das pessoas que estão assistindo a gente, com relação às construções feitas a partir de que ano? Como é que funciona isso, vereador? Assim, dentro do Código Florestal aprovado foi em 2012. Lá no Código Florestal eles abriram um critério que foi mais para a área rural, que é dia 22 de julho de 2008, se não me falha a memória. Mas lá em Jaraguá foi pego um voo que o Estado fez em 2010. Então, este voo você consegue identificar as áreas construídas, as áreas que estavam já consolidadas dentro desse contexto, né? E porque não se tinha um voo de 2008, então lá e aqui a gente está também tomando esse caminho de pegar o voo de 2010 para que a gente possa ter isso como base, né? E aí isso vai passar por essas discussões, né? Mas é um documento que você tem, um documento oficial, né? O Estado fez esse voo do Estado inteiro, onde identificou também os cursos d'água. Então isso facilita essa metodologia ser aplicada. Que benefícios esse projeto aprovado lá em Jaraguá do Sul trouxe ao município e também aos próprios moradores que tinham esse problema da insegurança jurídica? Ele é um processo bastante recente e tem certas habitações ou até indústria, comércio, né, que estão se beneficiando disso, legalizando as suas áreas perante o município, né? Às vezes não conseguiam tirar o habite, então faz uma regularização urbanística, uma regularização fundiária desse uso e também ambiental, onde ele vai pagar essas taxas, né? Então isso hoje lá já tem processos tramitando, já tem processos anuídos junto ao Ministério Público e isso foi um avanço, né, para que a gente pudesse melhorar essa questão jurídica, né, para as famílias, para os empreendedores e dar, digamos, uma qualidade melhor até para cuidar do meio ambiente, onde você tem toda uma restituição, tu tem tudo isso implanta num sistema, né, facilita a fiscalização hoje em dia, então é um trabalho bastante moroso, mas que você tem uma qualidade de entrega muito grande para a população. Hoje aqui na capital de Santa Catarina, só para as pessoas poderem ter uma ideia em termos de desenho, o que seriam áreas urbanas consolidadas, por exemplo, que poderia me citar aqui na nossa região para a gente entender mais ou menos? Pois então, vou começar aqui pelo centro, aqui a gente já conhece aqui o canal Dercílio Luz, teoricamente é um rio, né? Claro que a prefeitura, ela construiu a Hercílio Luz e hoje o canal está tapado, o rio está tapado, ali é uma área consolidada. Existem trechos do rio Papaquara, de outros rios também, porque a nossa malha hidrográfica da ilha ela é muito grande. Então, o que é o consolidado, ele passa por uma linha muito tênue. Por quê? Porque muitas vezes, num trecho de um determinado curso d'água, tu tens mais de 40 edificações construídas, e em outros trechos tu não tens nada. Do mesmo rio. Do mesmo rio. E também há de se observar as nascentes e a foz do rio, né? Eu creio que a lei ela é mais restritiva com relação a nascentes, existem critérios, mas em trechos específicos onde existe uma consolidação com construções, com plantações, vamos entender assim, onde existe o ser humano já utilizando aquele trecho, e também passa por um critério técnico para definir o que é área consolidada e está no estudo, acredito que aí sim é uma área consolidada e não um trecho onde esteja com vegetação bem preservado, né, vereador? Se me permitir, tem já um conceito, né, do que é área consolidada nas próprias leis federais e também num artigo publicado pelo próprio Ministério Público Estadual de o que se trata uma área consolidada, né? A grosso modo, lá em Jaraguá, a gente pegou a questão da densidade populacional, né, do IBGE de 2010, onde constava que 10,7 habitantes por hectare, ou se não, onde teria no mínimo 3 tipos de serviços já
públicos, por exemplo, ter drenagem, ter coleta de resíduos sólidos, ter iluminação pública, ter água, sistema de esgoto, uma via instalada, né? Então, isso tudo vai caracterizar o que é uma área consolidada. Com relação também, muita gente, a gente fala, pelo menos aqui no nosso meio, da Câmara, durante as discussões também plenárias, em comissões, APPs, áreas de preservação permanente. O que para aquelas pessoas que não conhecem, o que é considerado uma área de preservação permanente? O que aquela área precisa para poder você dizer ou delimitar ela que hoje ela é uma área de preservação permanente? Uma área de preservação, ela é não edificante, não pode se construir e fazer nada nela. Nós temos um critério de declividade, nós temos um critério de vegetação, né? Nós temos um critério de drenagem, nós temos um critério também de hidrografia. Só que isso é definido legalmente e isso é transcrito para dentro do plano diretor do município. Então, todas as áreas que o plano diretor hoje ele destaca como APPs são áreas que não podem ser utilizadas para nada, elas são um refúgio da vida silvestre, elas preservam o meio ambiente, elas têm uma vegetação exuberante que está sendo desenvolvida ali. Então, essas áreas, a princípio não se pode fazer nada. Claro que existem casos e casos, né? Muitas vezes a gente estabelece no mapa uma linha reta ou linha seca e a gente deixa de lado uma área de APP que na verdade não seria de APP. Então, eu acredito, e isso é uma coisa que é fantástica da gente analisar, porque o meio ambiente, como a sociedade, também evolui. Então, aquilo que a gente diz hoje como uma APL, que a gente pode usar 10% da PL, mas o próprio plano diretor já está dizendo assim, são macrozonas que devem ser preservadas para utilização futura. Por que para utilização futura? Porque se prevê no plano diretor que a cidade vai crescer, que a população vai aumentar e que nós preservamos durante um tempo, e eu não sei qual é esse tempo, para que daqui a pouco essas APLs, elas também possam ser utilizadas. Então nós temos esse critério, o APP não pode fazer nada e a APL a gente pode usar 10%. Vereador, se tem uma dúvida também de que se constrói leis municipais e que daqui a pouco as leis estaduais e leis federais, elas acabam se sobrepondo a essas leis estaduais. Isso pode acontecer no caso dessa lei que o senhor está querendo criar? Não, assim, é que a própria lei federal, ela remete, né, a você ter uma legislação própria sobre esse tema. E esse tema, ele é tão tênue que você vai fazer um trabalho localmente, né? Por isso que você vai ter uma média por quadra. Então, isso não vai se estabelecer através de uma legislação federal ou uma legislação estadual. E por isso que teria que ter esse regramento aqui no município para que você possa aplicar através dessa metodologia que a gente está apresentando. Então, isso é uma questão muito específica de cada município. Então, se não tiver essa legislação municipal, você não pode avançar na questão da regularização dessas áreas ambientais e fundiárias. Até porque cada município tem a sua geografia, né? Não tem como tu também utilizar uma lei federal para todo mundo, né? E Santa Catarina, diga-se de passagem, é um estado que tem bastante... Um relevo bastante acidentado, né? Tem uma área litorânea bastante extensa. Vereador, o senhor está na casa agora... O senhor veio como suplente, assumiu agora o mandato do senhor, deve ficar mais alguns dias na casa, mas o questionamento é que fica, o senhor sai e o projeto morre, ou o senhor sai deixando a bomba aí para quem vier tocar esse projeto para frente, o senhor vai estar acompanhando aqui na casa? Eu acho que esse é um legado, né? A gente veio aqui para produzir algo, né? E a gente tem se dedicado não só a esse tema, a outros, né? A gente vamos deixar alguns projetos de lei aí tramitando, que eu acho que é salutar para a cidade. E certamente os vereadores que aqui estão, são atuantes, vão prosseguir, né, com esse projeto de lei e a gente vai estar atento, né, para cobrar, para estar também discutindo, porque é um assunto de interesse da cidade e resolve várias questões sociais, ambientais e econômicas, né? E o município de Florianópolis não pode ficar à mercê disso. Certamente todos os que estão aqui legislando têm esse interesse, têm essa visão de município, independente de partido, independente de ideologia, né? Então eu acho que é um projeto que vai reverberar junto à sociedade, vai trazer a sociedade para a discussão, para a melhoria da proposta. Então é o que a gente espera e que isso possa
se tornar lei e trazer benefícios para a sociedade. Doutor Giovanni Amboni, engenheiro agrônomo, obrigado pela sua participação aqui no programa Sala de Visitas. Para a gente é muito importante ter alguém que conhece do assunto para a gente poder também trazer para aquelas pessoas leigas que estão em casa, que muitas vezes assistem o programa ou que leem alguma coisa com termos técnicos que não conhecem, principalmente relacionados a essa situação das áreas aqui de Florianópolis, que, como você disse, Florianópolis é uma linda ilha com muita coisa a proporcionar para quem mora e para quem vem de fora. E a gente agradece mais uma vez, está sempre à disposição aí quando o senhor quiser também dar uma passada aqui para participar dos programas. Muito obrigado. Vereador, parabéns pela sua iniciativa, obrigado também por trazer esse tema ao nosso programa de hoje. Nós que agradecemos aí no SET a toda a equipe aqui da TV Câmara e a Câmara de Vereadores por nos proporcionar esse momento ímpar, né, que a gente tem tentado se dedicar e para que a gente possa corresponder às expectativas não só do meu eleitor, mas também de toda a cidade, né, como para que a gente possa deixar um legado para a cidade do bem fazer, né, da política boa, né, que a gente está se propondo a fazer. Vereador Domingos Zancanaro e também o doutor Giovanni Amboni, engenheiro agrônomo, trazendo esse tema super importante do programa de hoje, que nós estamos finalizando, falando sobre o uso das APPs em áreas urbanas consolidadas, principalmente próximas aos cursos d'água. Queremos agradecer a audiência de vocês que estiveram com a gente acompanhando esse tema super importante e dizer para você que além desse conteúdo, desse tema, nós temos também vários conteúdos aqui da TV Câmara de Florianópolis que você pode acompanhar na TV através dos canais 61.4 na TV digital aberta e o canal 16 da NET, que tem a sua programação compartilhada com a TVAL. Além disso, você também que acessa as redes sociais, você tem os nossos conteúdos lá através das nossas redes sociais e também pelo YouTube, onde a gente faz as nossas transmissões ao vivo. E além disso, se você quiser saber tudo o que acontece no Poder Legislativo da capital de Santa Catarina e também com os nossos parlamentares, você pode entrar no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.